Sejam muito bem-vindos aqui à aula sobre o Decreto 7.053 de 2009, né? Este decreto ele é um decreto bastante simples de compreensão. Nós precisamos focar em alguns detalhes dele. Primeira coisa é que esse decreto ele é presidencial, então isso significa que ele atende para todo o Estado brasileiro. Né? E ele, na verdade, ele vai, de certa forma, regulamentar alguns pontos dentro da sua estrutura. Entre esses pontos, tem dois que são destaques. Né? O primeiro vai estar no artigo 1º, que ele diz o seguinte, olha, que esse decreto ele institui, olha que lindo, a política nacional para a população em situação de rua. Então, esse decreto ele tem como função instituir uma política brasileira de âmbito nacional para tratar com a população em situação de rua, né, E um outro fator que é extremamente importante nesse decreto, vai estar lá no artigo 3º, que ele diz o seguinte, que esse decreto, né, ele ainda vai determinar que os entes federados brasileiros, inclusive a própria União, institua os seus comitês gestores intersetoriais. Isso é um motivo óbvio. Para tratar com a população em situação de rua, você não trata com uma única demanda política, como uma única demanda, um único programa social, não. Você tem que ter vários setores atuando. Daí a determinação de criar comitês gestores, ou seja, comitês que irão gerenciar, né, com base em vários setores, as ações para retirar, né, ou minimizar a situação dessas pessoas que se encontram em situação de rua. Perfeito isso? Tranquilo? Tá? Essa é uma situação que se encontra dentro deste decreto. Então ele me dá duas definições primordiais, ou melhor, duas ações primordiais. O primeiro, a instituição da política nacional para a população. O segundo, a instituição dos comitês gestores, e ele determina isso em relação aos entes da federação, né, que venham aderir a essa política nacional. Ou seja, esses entes da federação terão que criar os comitês intersetoriais. Tá? Só para os encargos de consciência, deixa eu explicar aqui o que está o artigo 3º dizendo, antes de ir para outros pontos, porque isso pode gerar dúvida. Olha o que o artigo 3º diz. Os entes da federação que aderirem. Então ele está falando o seguinte, o Estado mineiro que aderir tem que criar o comitê gestor. O Estado goiano, se aderir, tem que criar o comitê gestor. Mas, Kennedy, os estados, os municípios não são obrigados a aderir? A resposta é não, não são obrigados a aderir. Porque isso aqui é um decreto presidencial, não é uma lei de âmbito nacional. Não foi o Congresso Nacional que estabeleceu, mas sim um decreto presidencial. E aí o decreto presidencial, apesar do âmbito, a União ter soberania, não existe soberania no âmbito de decretos. Um poder executivo nacional não é maior do que um poder executivo estadual e municipal, né? Essa soberania ela só é total quando a decisão provém do Congresso Nacional. É por isso que os estados, os municípios, eles podem aderir ou não a essa política. É óbvio que a grande maioria deles irão aderir à política, porque quando eles aderem à política, eles têm inclusive apoio técnico, apoio financeiro, apoio orçamentário, ações oferecidas pelo governo federal para que esses estados e municípios possam atuar melhor nas ações de minimização dos problemas das pessoas, da população em situação de rua. Perfeito isso? Então, é por isso que ele fala, os entes federais que aderirem à política deverão instituir comitês gestores intersetoriais. Tá? Então, aderiu, então vai ter que instituir um comitê gestor intersetorial. Beleza isso? Tranquilo? Tá? E aí, eu volto um pouquinho no artigo 2º, né? Já que vamos de trás para frente aqui, no artigo 2º, porque isso fica claro quando a gente percebe esse artigo 2º. Por quê? Porque ele afirma o seguinte, que essa política nacional será implementada de forma descentralizada. Ou seja,
né? A participação da União, sim, mas dos demais entes federativos, União, estados, municípios, né, Distrito Federal, participam deste processo. Tá? Então, a política também é descentralizada, não é uma competência somente da União. Tranquilo isso? Beleza. Mas, Kennedy, para que essa política nacional? Para que esses comitês? É para atuar, obviamente, junto à população em situação de rua. Mas o que é, e essa é uma pergunta que pode cair na sua prova, o que é, afinal, uma população em situação de rua? Uma população em situação de rua é nada mais, nada menos do que um grupo populacional, parágrafo único do artigo 1º. É um grupo populacional heterogêneo, ou seja, você não tem um modelo único de grupos que vivem em situação de rua. Ele é heterogêneo, você tem distinções entre pessoas, formas, né, distinções pessoais da população em situação de rua, que possui em comum, pobreza extrema. População em situação de rua tem em comum pobreza extrema. 2. Problemas nos vínculos familiares. Problemas interrompidos ou pelo menos fragilizados. Ou pelo menos fragilizados. Então vai ter algum probleminha nos vínculos familiares, certo? Ou ele é interrompido totalmente, ou pelo menos ali fragilizado, né? 2, é óbvio isso, né? Ele não tem uma moradia convencional regular. Ele não tem uma moradia convencional regular. Kennedy, todo mundo que não tem moradia convencional regular necessariamente é uma pessoa em situação de rua? A resposta é não. Não, tá? Não mesmo. Você pode ter pessoas que não têm uma moradia convencional regular, né? Porque ela tem muita grana e ela vive viajando, e aí quando ela vai dormir, ela para em um hotel, em um motel, sei lá das quantas, e vai dormir, né? E aí depois vai fazer outra coisa. Essa pessoa, não posso dizer que ela está em uma situação de rua, tá? Então é necessário você ter todos esses elementos para caracterizar pessoas, né, em situação de rua, certinho? Então, ela não tem uma moradia convencional regular. E, obviamente, se ela não tem uma moradia convencional regular, se ela está na pobreza extrema, se os vínculos familiares dela forem interrompidos ou fragilizados, obviamente, essa pessoa vai utilizar, para fins de uma moradia, né, logradouros públicos, né, e áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como unidade de acolhimento para pernoite temporária, ou como moradia provisória, né, ou seja, é alguém que vai utilizar logradouros públicos como espaço de moradia, né, de forma temporária ou permanente, ou até mesmo já buscando ali alguma unidade de acolhimento para pernoite, né, oferecido aí pelo Estado brasileiro, né, em relação para essas pessoas. Bastante simples essas ações, tá? O artigo 4º, novamente, ele dá uma informação que, quando a gente fala em sistema de assistência social, ela já deve, de certa forma, estar na sua cabeça como uma ação contínua, que é a participação de entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para ajudar nessa situação. Então, o artigo 4º fala que é possível instituir convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para atender essa população especificamente. Bastante simples. Aí, nós chegamos nos 3 próximos artigos. Os 3 próximos artigos, eles vão tratar sobre 3 assuntos. Primeiro artigo, sobre os princípios. O 6º artigo aqui vai tratar sobre as diretrizes. E, obviamente, o 7º artigo aqui, ele vai tratar sobre os objetivos, né? Então, você tem, em relação a essa política, em relação à política nacional, né, aí, para a população em situação de rua, princípios, diretrizes e
objetivos, né? Princípios, diretrizes, objetivos. Pode cair? Pode, né? Sempre tem alguma chance de cair esses pontos. Então vamos passar aqui pelos que mais nos demanda uma certa importância. No artigo 5º, ele vai dizer: são princípios da política nacional em situação de rua. O problema aqui é na hora do estudo. Por quê? Porque existe uma possibilidade das pessoas que estão estudando essa lei, na hora que ela são princípios, aí ela identifica que são princípios, o que se encontra no rol, aqui no inciso 1º, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º. Certo, esses são princípios, né? Isso é certo. Porém, todavia, contudo, existe 2 princípios estabelecidos no próprio caput. E boa parte dos candidatos, eles não vão prestar atenção nisso. O examinador, que é safo, ele sabe disso. Então há uma grande chance dele cobrar como princípio aqueles que estão no caput do artigo, ou seja, escrito no próprio texto do artigo 5º. Olha o que o texto diz: são princípios da política nacional para a população em situação de rua. Olha bem, além da igualdade e equidade. Quando ele fala além da, é óbvio que ele está dizendo igualdade é um princípio, equidade também é um princípio. Igualdade é a ideia de igualdade formal, somos todos iguais perante a lei, né? E equidade é a ideia da igualdade material, ou seja, é a ideia de tratar o desigual como desigual na medida da sua desigualdade. Eles também são princípios, então é princípio a igualdade e a equidade. A igualdade e a equidade são princípios, beleza? O restante dos princípios são bastante simples, né? Não tem aí nenhum tipo de segredo, né? Então ele fala: respeito à dignidade da pessoa humana, direito à convivência familiar e comunitária, né? Direito à convivência familiar e comunitária, valorização, respeito à vida e à cidadania, né? Atendimento humanizado, muito importante essa palavra aqui, humanizado e universalizado, né? Respeito às condições sociais, diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência, né? São princípios aí, tá? São princípios. Eu recomendo que você lembre desse finalzinho aqui, respeito e condições sociais, porque ele fala com atenção especial, né? Às pessoas com deficiência nesse atendimento. Beleza? Tranquilo? Diretrizes. Aí ele tem um rol de diretrizes aqui de 10 diretrizes, né? 10 diretrizes. Sabemos que as diretrizes é o norte a ser seguido, né? É como que isso deve ser realizado, né? Como isso deve ser realizado, né? Quando a gente fala em princípios, em princípio a gente está falando mais de uma questão ética, moral, né? Já vimos isso em aulas anteriores. A diretriz é como isso deve ser feito, qual é o caminho a ser seguido, e os objetivos é o que deve ser feito, né? Quando a gente fala em objetivos é o que deve ser feito, o que deve ser realizado. Então, quando a gente pensa nas diretrizes, a gente tem vários pontos aqui, né? Primeiro, promoção dos direitos. Se a gente aqui é um princípio óbvio, vida e cidadania, né? É óbvio que será na diretriz a promoção dos direitos, seja eles civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, tá? Dos direitos, tá? Dos direitos, perfeito? Então, ele entra aqui dentro de todo esse elemento. Responsabilidade do poder público, né? Então, o poder público tem responsabilidade sobre o ato. Articulação das políticas, nós vimos que as ações são descentralizadas. É descentralizado, então União, Estados e municípios irão participar, por isso é a articulação entre eles. Integração das políticas em cada nível de governo, né? Da mesma forma União, Estados e municípios. Integração dos reforços do poder público da sociedade civil para execução. O 6, eu quero que você sublinhe, né? É uma diretriz. A participação da sociedade civil, já sabemos disso, né? Em todos os seus elementos, né? Ela vai ter que participar de todo esse processo. O 7 é uma demanda, eu diria,
política, né? Uma diretriz política, né? Em relação ao que aqui é solicitado. Porque aqui no 6 ele vai dizer incentivo e apoio à organização da população em situação de rua e sua participação nas diversas instâncias de formulação, controle, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Ele está falando que é ali uma diretriz, um incentivo que a população de rua se organize para participar das diversas instâncias de formulação, controle, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Eu tenho algumas considerações sobre esse ponto, algumas considerações políticas, mas não irei entrar não, porque senão a aula não anda. Aqui nós temos então uma ação, né, uma diretriz. Se organizem para vocês poderem ajudar na formulação, no controle social e monitoramento. Eu imagino chegando na população em situação de rua e falando assim, vamos ali para uma reunião porque a gente precisa atuar nas instâncias de formulação, né, das políticas, do monitoramento, né? Mas tá aí, perfeito? Tá bom o comentário aqui em relação a isso. Não, eu vou ficar longe em relação a isso. Beleza. Depois ele ainda fala em relação às diretrizes. Respeita as singularidades de cada território, muito importante isso aqui eu gosto, né? Respeita a singularidade de cada território é singular. Em relação, por exemplo, à questão, vamos pensar, por exemplo, na questão climática, né, no tempo, você vai perceber isso claramente, né? Lugares mais frios, lugares mais quentes, né? Questões culturais como alimentação, né? Então isso deve ser levado em consideração em relação às diretrizes, né? E implantação e ampliação de ações importantes, né? Implantação e ampliação de ações educativas, né? Destinadas à superação do preconceito, né? E da capacitação dos servidores públicos para melhor atender este grupo populacional. É importante atender esse grupo populacional com uma forma mais adequada, né? E a democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos, né? Fazer o que a lei determina, né? Que eles tenham acesso e fruição dos espaços e serviços públicos, né? Se ele chegar no hospital, ele seja atendido. Se ele chegar numa delegacia, ele seja atendido, né? É uma diretriz estabelecida para este grupo. É uma diretriz, tá? É uma diretriz para tal ação, tá? Para tal ação. Beleza. E aí, depois da diretriz, nós temos os objetivos. Os objetivos são gigantescos, né? Gigantescos. Você tem aí 14 objetivos, né? 14 objetivos estabelecidos, né? Mas os objetivos, eles são importantes, né? Até mesmo no sentido mais operacional, a gente tem que entender que o objetivo ele tem que ser agindo. É por isso que no texto eles iniciam com verbos, né? Mas não necessariamente o fato de você saber que ele inicia com verbo faz você acertar a questão, porque o examinador pode mudar essa ação. Mas, em regra, iniciou com verbo, né? Tá uma grande chance de ser um objetivo, né? Por quê? Porque é uma ação, né? Uma ação para esse público. Então ele fala, assegurar o acesso dessa população a tudo, garantir, né, a formação e capacitação permanente dos profissionais e gestores que atuam com esse público, instituir cotagem oficial da população, saber, né, ali quanto realmente uma contagem oficial dessa população, criar e disseminar dados e indicadores sociais e econômicos sobre a existência, né, do serviço público para essa população, né? Desenvolver ações educativas permanentes, né? Para que haja ali a cultura do respeito e solidariedade à população em situação de rua e demais grupos, né? Incentivar pesquisa, produção, divulgação, né? Em relação ao conhecimento dessas pessoas, contemplando a diversidade aí humana, ética, racial, sexual, gênero, beleza. Implantar centros de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua, né? Então, centros de defesa dos direitos humanos para essa população. Incentivar, essa é muito importante, tá?
muito importante, incentivar a criação, divulgação e disponibilização de canais de comunicação para recebimento de denúncia dessa população. Oferecer, proporcionar a elas algum tipo de benefício previdenciário e assistencial, caso elas tenham esse direito, né? Previdenciário, lembre que elas têm que ter contribuído, né, para ter o direito, assistencial não necessariamente, né, tem que ter contribuído. Mas verificar essas possibilidades, caso tenha, né, proporcionar o acesso dessas pessoas a essa situação. Criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde, né, bastante importante nesse caso, né, os dois andarem juntos ali. Adotar padrão básico de qualidade, segurança, conforto, estruturação e restauração do serviço, acolhimento temporário. Implementar centros de referência especializados para atendimento da população em situação de rua, né? Então, alguns centros de referência especializados para atender essa população. Implementar ações de segurança, muito importante isso, segurança alimentar e nutricional, né? Para proporcionar acesso permanente à alimentação pela população em situação de rua em alimentos com qualidade. Né? Isso aqui é bem importante. Bem importante aí. Disponibilizar programas de qualificação profissional, também bem importante, né? Com o objetivo de propiciar o acesso ao mercado de trabalho, né? Oferecer ali a possível qualificação profissional para essas pessoas, né? E tê-las ali, propiciar o acesso ao mercado de trabalho. Eu acho extremamente importante, tenho as minhas críticas de como que é feito, mas eu entendo isso como uma importância gigantesca. Beleza, fechou, né? Fechou, certinho? Esses são os objetivos, beleza? Tranquilo? Porém, dentre esses objetivos, nós temos aqui o objetivo 11. O 11 aqui. Que ele vai falar o seguinte: adotar padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e reestruturação dos serviços de acolhimento temporário. Fala, ó, eu preciso ter um padrão básico de qualidade, segurança e conforto, né, para esses lugares que fazem o acolhimento temporário dessas pessoas, né? Eu gosto do inciso porque ele diz o seguinte: essa ação deve ser de acordo com o que está no artigo 8º, ou seja, quando ele fala um padrão básico de qualidade, segurança e conforto, ele define o que é esse padrão básico de qualidade, segurança e conforto. Isso é bom, não fica à mercê de análises isoladas, né? Então ele já define claramente o que é isso. E aí isso vai estar lá no artigo 8º, né? Quando ele fala o seguinte: o padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de acolhimento temporário deverá observar, preste atenção nos pontos. 1. Limite de capacidade. Tem que observar o limite de capacidade. 2. Regras de funcionamento e convivência. Deve observar as regras de funcionamento e convivência desse espaço. 3. Acessibilidade. Qual é o acesso das pessoas a esse local? A acessibilidade. Seja ela uma pessoa com deficiência ou não, né? O ambiente deve ser acessível. 4. Salubridade. Tem que ser um local salubre, limpo, adequado. 5. Distribuição geográfica das unidades de acolhimento nas áreas urbanas. Nas áreas urbanas. Amados, preferencialmente deve ser em áreas urbanas. Tá? Por quê? Porque é onde você tem a maior concentração de pessoas em situação de rua. Né? Então, por isso que deve estar ali no acolhimento das áreas urbanas. 6. Respeito o direito de permanência da população em situação de rua. Né? Respeitar o direito de permanência dessa população. Né? Deve ser caracterizados para elas também. Né? Então, ele fala preferencialmente na cidade, nos centros urbanos. Ok. Né? Então, o padrão básico de qualidade se vincula a este processo. Né? Se vincula a esse processo. Perfeito isso? Tranquilo? Tá. O artigo 8º ele vai ter alguns parágrafos, né, caracterizando sobre isso. Primeiro, ele fala que esse serviço de acolhimento, quem vai regulamentar nacionalmente
é o órgão de pactuação e deliberação do Sistema Único de Assistência Social, nacionalmente. Qual é o órgão nacional de regulamentação e pactuação e deliberação do Sistema Único de Assistência Social? Pelo amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, me responda. Quem é o órgão nacional que é responsável pela deliberação? Quem manda no Sistema Único de Assistência Social de âmbito nacional? Quem delibera? Quem faz isso é, isso mesmo, o Conselho Nacional de Assistência Social. Ou seja, as regras estabelecidas para cumprir o que está no artigo 8º deve ser estabelecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Né? O parágrafo 2º vai falar, óbvio, que a estruturação e a reestruturação desse serviço deve ter referência à necessidade de cada município, né? Cada município tem a sua necessidade. Então, a estrutura deve ser conforme a necessidade deste município, obviamente, considerando ali estudos, pesquisas, contagem dessa população naquele município especificamente. Né? O parágrafo 3º fala que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social, atualmente o Ministério da Cidadania, deve promover a reestruturação e ampliação da rede de acolhimento em nosso país a partir de transferência de recursos, ou seja, a União, né, aí o Ministério, atualmente o Ministério da Cidadania, mas o decreto ainda fala do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, deverá fazer a transferência de recursos, dinheiro, para os estados, municípios e o Distrito Federal. Perfeito? Então ele deve encaminhar dinheiro para eles, para os estados, municípios e o Distrito Federal. Tá? Obviamente, para isso, nós vimos lá no artigo 4º que é necessário que estes se cadastrem em tais ações. Tá? Ok. A rede de acolhimento temporário residente deve ser reestruturada e ampliada, né? Beleza, inclusive pela sua articulação com programas de moradia popular. Né? Isso é óbvio, né, amados? Eu acho importante um decreto como esse, beleza, tal, né? Mas o principal foco deve ser não ter pessoas em situação de rua. Esse deve ser o principal foco. Isso é óbvio. Né? Isso é óbvio. Não ter pessoas em situação de rua. Esse deve ser o principal foco. Né? Respeitando ali todos os direitos dela, nós temos que trabalhar para isso. E uma das formas adequadas de fazer isso é realizar ali programas de moradia popular, né, para essas pessoas ali. Então, por isso que o parágrafo 4º vai dizer essa rede deve ser ampliada, né, mas deve sim incentivar a utilização dessas pessoas, né, nos programas de moradia popular. Né, que elas se inscrevam nos programas de moradia popular aí para poder sair dessa situação de rua. Beleza? Ok. O artigo 9º, vamos voltar lá ao artigo 4º, só para os encargos de consciência do professor. Olha o que o artigo 4º fala. O poder... Não, artigo 4º não. Artigo 3º, desculpa, o artigo 3º. Olha o que o artigo 3º diz. Os entes da federação, ou seja, estados, municípios, Distrito Federal, que aderirem à política, deverão instituir comitês gestores intersetoriais. O que ele está dizendo é que Minas Gerais, se aderir, tem que criar o seu comitê. Que o Rio de Janeiro, se aderir, tem que criar o seu comitê. Se Formosa aderir, tem que criar o seu comitê. É isso que ele está dizendo. Perfeito isso? Porém, se ele está falando que esses entes devem criar os seus comitês, é óbvio que, âmbito nacional, é necessário criar um comitê também. E este próprio decreto institui o seu comitê nacional. Então, o artigo 3º diz que os entes federados têm que criar comitês, né? Mas em âmbito federal, o seu comitê ele é criado, né? Ele é estabelecido lá no artigo 9º. Né? E ele vai criar, então, esse comitê intersetorial. Perfeito? Esse comitê setorial. Essa nomenclatura que está no decreto, né, na atual conjuntura governamental, já em 2019, né, ela passa-se aí pelas devidas mudanças dos próprios instituições ministeriais. Né? E aí você tem um período para regulamentar esse processo de como que fica o comitê, né, em relação a isso. Então, para fins de prova, o que a gente tem que lembrar é exatamente essa estrutura aqui, mas principalmente dois elementos primordiais que eu quero que você lembre. Né? Questões primordiais. Primeiro, questão primordial.
é necessário que se tenha representantes do governo. Representantes do governo. Mais especificamente, se você contar comigo, ó, de 1 até 9. Então, você tem aí 9 representantes do governo. 9 representantes do governo. Beleza isso? Tranquilo? De boa? Além dos 9 representantes do governo, você também tem que ter representantes da sociedade civil. Então, lembre disso. O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional da População em Situação de Rua, a gente está falando do âmbito nacional, aquele que é para o Brasil inteiro, de âmbito nacional, de responsabilidade da União, deve ter, então, representantes e respectivos suplentes do governo e representantes respectivos suplentes da sociedade civil, sendo aqui estabelecido 9 a 9, ou seja, eu tenho 9 representantes do governo, conforme você contou aqui comigo, né? E eu tenho 9 representantes da sociedade civil. Lembre-se disso, tá? Eu quero que você lembre-se disso. E 9 representantes da sociedade civil. Quando a gente chama intersetorial, você percebe claramente no nome dos ministérios aqui citados, né? Ele é vários setores. Então eu tenho desenvolvimento social, direitos humanos, justiça, saúde, educação, cidades, trabalho, emprego, esporte e cultura. Há vários setores, por isso intersetorial, né? Intersetorial, beleza? Tá? E da sociedade civil. Então 9 do governo, 9 da sociedade civil. 9 da sociedade civil. Tá? Tanto que dessa sociedade civil você encontra no seu parágrafo 1º, e aí eu quero que você novamente lembre de uma coisa. Então a sociedade civil tem 9 representantes, titulares e suplentes. Então são 9 representantes mais 9 suplentes. E aí ele vai dizer o seguinte, preste atenção nisso, né? Que o parágrafo 1º diz, mas ele não define muito bem quais são as regras, né? Mas ele diz, então vamos ao que ele diz. Ele fala assim, sendo desses 9, 5 deles de organizações de âmbito nacional. É isso que eu quero que você lembre. 5 é de organizações de âmbito nacional, de organizações que estão no Brasil todo, de âmbito nacional. Perfeito isso? Tranquilo? 5 de âmbito nacional. Lembre-se disso. 5 de âmbito nacional. As outras 4 também vêm aí de entidades que tem a finalidade de trabalhar com a população em situação de rua. Porém, em nenhum momento ele fala qual âmbito. Então ele fala 5 de âmbito nacional. As outras 4, então pressupõe, não deixei isso claro no texto, né? Pressupõe que não são de âmbito nacional. Ou seja, é uma entidade de âmbito estadual, uma entidade municipal, né? Uma entidade que atende uma determinada região do país. Então ela não é de âmbito nacional, beleza? Então um dos 9 representantes da sociedade civil, 5 deve ser obrigatoriamente atuando em organizações de âmbito nacional, né? E as outras 4 não necessariamente, né? As outras 4 vêm de outros âmbitos, né? Ele não cita aqui, ele só fala que deve atuar com a finalidade e o trabalho. De boa isso? Tranquilo? Beleza? Ok, agora a pergunta que a gente faz é, como que esses membros são escolhidos? Tanto do governo, né, quanto da sociedade civil. Como é que vem a sua escolha? Isso vai estar no seu parágrafo 2º do artigo 9º. Né? Basicamente, ele vai dizer o seguinte pra gente. Basicamente, ele diz o seguinte, que quem vai, preste atenção no termo, indicar é uma coisa. E quem vai designar é outra coisa. Indicar é uma coisa, designar é outra coisa. Quem vai indicar e quem vai designar são pessoas distintas. Então vamos lá. Quem indica? Quem indica são os titulares das pastas, seja dos órgãos ou entidades. Como assim, Kennedy? Quem indica do Ministério da Justiça é o ministro da Justiça. É ele que indica, porque ele é o titular da pasta. Perfeito? Quem indica lá das organizações de âmbito nacional, da entidade, né, é ali o titular da pasta daquela entidade. Né? Então,
A indicação, né, vem do respectivo titular. Indicar, ele manda o nome. Mas para esse nome sair no Diário Oficial, é necessário que esse nome seja designado. E aí tem que ter uma assinatura embaixo. Perfeito isso? Tá? Essa designação de todos os 18 nomes e os 18 suplentes, né, 18 titulares, 18 suplentes, será feito pelo secretário especial de Direitos Humanos e da Presidência da República, pelo secretário de Direitos Humanos da Presidência da República. Atualmente, né, é o Ministério de Direitos Humanos. Certinho? Então, será a designação a partir desse processo. De boa? Então, essa é a estrutura do comitê de âmbito nacional, do comitê setorial de acompanhamento e monitoramento da política nacional para a população em situação de rua. Essa é quem dos estados e dos municípios? Não precisamos saber, só precisamos saber que eles, se aderirem à política, devem criar os seus respectivos comitês, respeitando essa mesma estrutura. Terão que ter ali membros do governo, né? Mas também terão que ter membros da sociedade civil. Perfeito? Tranquilo? Tá. Quais são as competências desses comitês? Tem aqui um rol de competências, mas basicamente o que eu quero que você lembre é, esse comitê, como o nome diz, ele é gerencial, ele é comitê de gestão. Então, o fato dele ser um comitê de gestão, ele atua no gerenciamento das ações da política nacional, né, para população em situação de rua. Simples. Né? Então, ele gerencia. Gerencia como? Fazendo o acompanhamento e o monitoramento dessa política. Para isso, ele elabora planos, estabelece estratégias, acompanha e monitora, né, o desenvolvimento da política, desenvolve em conjunto com os órgãos federais competentes, né, indicadores, monitoramento, porque você precisa ter informação para poder atuar, propõe medidas que assegurem a articulação intersetorial, propor forma de mecanismo para divulgação dessa política nacional, institui grupos de trabalhos temáticos, em especial para discutir desvantagens sociais que essa população em situação foi submetida historicamente no Brasil e analisar formas para sua inclusão e compensação social. Né? Também é um viés bem político esse sexto aqui. Né? A principal forma, ao meu ver, deve ser não ter pessoas em tal situação. Né? É óbvio isso. Mas, né, como não é fácil, você tem que ter medidas sim. Não é fácil não ter pessoas nessa situação, por vários fatores. Tá? Mas, então, como não é fácil, você tem que ter sim ali discutir as desvantagens sociais dessas pessoas. Perfeito? Tá? E, obviamente, gerar ali inclusão. Inclusão é muito importante. E aí o texto, além da inclusão, fala e compensação social para essas pessoas. Acompanhar os estados federais e municípios na implementação da política nacional da população em situação de rua em âmbito local. Acompanhar estados. É nacional, né? Então acompanha quem está atuando na sua descentralização. E organiza periodicamente encontros nacionais para avaliar essas ações e considerações nacionais. Né? E, obviamente, ele é um órgão deliberativo. Então, ele delibera sobre a condução dos seus trabalhos. Ele não delibera no sentido amplo, né? Mas apenas sobre a condução dos seus trabalhos, os trabalhos voltados para a população em situação de rua. Né? Beleza. E aí, nós temos alguns outros artigos aqui para os encargos de consciência do professor. O artigo 11 vai falar que o comitê pode convidar gestores, especialistas e representantes para ir até ele, trocar uma ideia, conversar, participar das suas atividades. Então, pode convidar ali especialistas em população de situação de rua, por exemplo, para isso. O artigo 12, importante, ele fala que quem atua no comitê faz uma prestação de serviço público relevante não remunerada, ou seja, esses membros do comitê, esses 19 membros do comitê de âmbito nacional, não recebem R$1 para serem membros do comitê.
Tá? Eles atuam de forma não remunerada e é uma prestação de serviço público relevante. Artigo 13, bem óbvio e importante, nem precisava estar aqui, né? Mas ele quis deixar claro aqui no artigo 3º que o IBGE e o IPEA, as informações, né, criadas por eles nas suas pesquisas, né, oferecem apoio necessário ao comitê intersetorial. É óbvio que informações do IBGE são importantes para melhor atuar junto à população em situação de rua, né, e do IPEA também, né, que é uma questão de pesquisa mais na área econômica, né, para essa situação de população em situação de rua. Né? Então, ele fala que essas pessoas irão ter ali esse monitoramento. Está falando que no artigo 14, bastante óbvio isso, que a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, atualmente o Ministério dos Direitos Humanos, deve dar apoio técnico administrativos e meios necessários para que o comitê possa funcionar. Né? Então, o comitê tem que ter uma sala? Tem que ter energia? Essa é a pergunta. Tem que ter um computador? Tem que ter servidores para ajudar no seu processo de organização, criar pauta, organizar pauta, fazer ata? Tem. Quem é que vai dar esse apoio todo? A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Ela que é responsável, atualmente o Ministério dos Direitos Humanos. Artigo 15. A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, né, ele tem, obviamente, ali um Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos para a População em Situação de Rua. Né? Essa demanda passou para o Ministério dos Direitos Humanos. Né? E aqui ele vai colocar quais são as atribuições desse Centro Nacional de Defesa. Né? Basicamente, é um centro que ajuda no processo de institucionalizar ações voltadas para o grupo das pessoas em situação de rua. Né? Então ele fala lá, divulgar e incentivar a criação, serviços, programas e canais de comunicação para denunciar maus tratos dessas pessoas, né? Criar, incentivar, apoiar a criação de centro de defesa. Né? Então o Ministério hoje dos Direitos Humanos ele tem que apoiar a criação de centros de defesas. Né? Produzir e divulgar conhecimentos sobre tema de população em situação de rua, né? Em toda a sua amplitude, ético-racial, sexual, gênero, geracional, das diversas áreas. Né? Criar documentos informativos sobre tais demandas. Divulgar indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a população em situação de rua para subsidiar políticas públicas. Né? Indicador é palavra de ordem, né? É óbvio que indicador é palavra de ordem. Né? E pesquisar e acompanhar os processos instaurados, as decisões e as punições aplicadas aos acusados de crime contra a população em situação de rua. Né? É óbvio que você precisa ali acompanhar os processos instaurados de pessoas que cometeram crime, né? Ali, pelo menos foram acusados de ter cometido crime contra a população em situação de rua, né? Para que você haja uma demanda e ver se ali está tendo devido julgamento, se as investigações foram reais, né? Para não ter nenhum tipo de preconceito em relação à vítima, né? É necessário que haja o devido processo legal, independentemente de quem seja a vítima. Né? Por isso ele fala que é necessário acompanhar as ações. Eu gosto muito deste inciso. Beleza, 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 beleza. Exercícios rapidamente aí, só para a gente lembrar alguns pontos do que o decreto diz. Olha o que ele fala. Conforme o decreto 7.053 de dezembro de 2009, marque o item incorreto. A Política Nacional para a População em Situação de Rua será implementada de forma descentralizada e articulada. Só quero incorreto, né? Incorreto. Entre a União e os demais entes federados que a ela aderirem por meio de instrumento próprio. Tá correto, né? Então é necessário a forma descentralizada e articulada entre a União e os demais entes que aderiram. É um decreto, não é uma lei. Os entes não são obrigados a aderir, mas somente aqueles que querem aderir à política nacional. Né? Tem vantagens em aderir? Tem vantagem. Você tem o apoio do governo federal, inclusive apoio econômico, operacional, técnico para atuar ali. Mas eles não são obrigados em aderir sobre essa demanda. Tá? Então o item está correto. A ação será descentralizada entre aqueles que aderirem. B. Os entes da federação que aderirem à Política Nacional para a População em Situação de Rua deverão instituir comitês gestores intersetoriais integrados por representantes das áreas relacionadas ao atendimento da população em situação de rua, com participação de fóruns, movimentos e entidades representativas desses segmentos da população.
Tá correto também, né? Tá falando que os entes federais que aderiram à política devem criar ali comitês, né? Devem instituir comitês gestores intersetoriais. Correto também. C. O Poder Executivo Federal poderá firmar convênios com entidades públicas e privadas. Tá correto até aqui. Sem fins lucrativos. Correto. Tá lá, né? Pode criar convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para o desenvolvimento e execução de projetos que beneficiem a população em situação de rua e estejam de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos que orientam a política nacional para a população em situação de rua. Corretíssimo item, né? Corretíssimo aí essa questão. D. O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de acolhimento temporário deverá observar limite de capacidade, regras de funcionamento e convivência, ok? Acessibilidade, ok? Salubridade tem que observar sim. Distribuição geográfica das unidades de acolhimento e áreas urbanas, respeitando o direito de permanência da população em situação de rua, preferencialmente na área rural. O item fica errado, né? O texto fala preferencialmente em cidades e áreas urbanas, nos centros de cidades e áreas urbanas, e não na área rural. Né? Não que não possa ter em área rural, né? Mas a preferência são nas áreas urbanas, por uma questão óbvia, a concentração dessas pessoas estão nas áreas urbanas. Né? Sendo assim, encontramos o item incorreto, é o item D. O item D é o item incorreto. Vamos ao item 2. São princípios da política nacional para a população em situação de rua, exceto. Tem só um aqui que não é princípio. Só um. A, é princípio? Sim, é princípio, está no caput. B, equidade é princípio? Sim, é princípio, está no caput. C, atendimento humanizado e universalizado é princípio? Sim, está no caput. D, democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos é princípio? Não, isso não é princípio. Isso é como fazer. Se é como fazer, é diretriz. Né? É diretriz. Então, a D é uma diretriz, não é um princípio. Sendo assim, o exceto é o item D, né? É o item D, porque isso é uma diretriz. Né? 3. São diretrizes da política nacional para a população em situação de rua. Eu quero as diretrizes. Tá? 1. Promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Sim, é uma diretriz. 2. Garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para a atuação no desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas a pessoas em situação de rua. Isso é um objetivo, né? Garantir essa formação, a capacitação de profissionais que irão atuar no serviço público, isso é um objetivo, isso não é uma diretriz. Sendo assim, o 2 está errado. 3. Responsabilidade do poder público pela elaboração e financiamento. Sim, isso é uma diretriz. Está falando como fazer. E como é que faz? Dando responsabilidade ao poder público. Né? Isso é sim uma diretriz. É uma diretriz. 4. Incentivar a criação, divulgação e disponibilização de canais de comunicação para recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua, bem como a sugestão para o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas voltadas para esse segmento. Isso não é uma diretriz, mas sim um objetivo. É objetivo criar, divulgar, disponibilizar canais de comunicação para receber denúncias, né, que possam ali serem realizadas em relação à violência contra essa população. Tá? Então, isso é um objetivo, não uma diretriz. 5. Articulação das políticas públicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. Sim, é como fazer. E eu faço articulando as políticas públicas. 5 é uma diretriz, né? É uma diretriz. Sendo assim, são diretrizes 1, 3 e 5. Tem essa resposta aqui. 1, 3 e 5. O item C é a resposta correta. É a resposta correta da questão 3. E a questão 4 e última diz assim. Conforme o decreto 7.053, marque o item incorreto. Só tem uma errada também aqui. Vamos encontrá-la. A. A sociedade civil terá 9 representantes, titulares e suplentes, no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, sendo 5 de organizações de âmbito nacional da população em situação de rua e 4 de entidades que tenham como finalidade o trabalho com a população em situação de rua. Vamos lá.
Está falando que a sociedade civil tem 9 representantes, titulares e suplentes, ok. No comitê intersetorial, está falando de política nacional, ok. Então é a questão nacional mesmo. Para a população em situação de rua, sendo 5 de organizações do âmbito nacional, ok, 5 é de âmbito nacional, né? Em situação, e 4 de entidades, 4 de quem com finalidade o trabalho, ok, e as outras 4 com finalidade o trabalho das pessoas que trabalham em situação de rua. O item A está correto, então não é ele. B. Os membros do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua serão indicados pelos titulares dos órgãos e entidades as quais representam designados pela Secretaria Especial de Direitos Humanos. Ok, ele falou que a indicação é pelos titulares e a designação... A indicação é pelos titulares e a designação é pelo secretário especial. É isso que está escrito no texto, né? Pelo secretário especial aí dos Direitos Humanos da Presidência da República. O item B está correto, conforme o decreto. C. Comitê Setorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua poderá convidar gestores especialistas, pode sim convidar gestores especialistas em situação de rua para participar de suas atividades. Pode sim, pode convidar gestores especialistas, o item 6 está correto. D. A participação no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua será considerada prestação de serviço público relevante e remunerada. O item está errado. Por quê? Porque não é remunerada. Né? Não é remunerada. E sim não remunerada. Participar do comitê é não remunerado. Sendo assim, estamos procurando a incorreta. O incorreto é o item D. E aí, fala assim, a Fundação, o IBGE e o IPEA prestarão apoio, sim, correto, né? IBGE e IPEA presta apoio necessário ao comitê. Sendo assim, o E está certo. A questão 4, item D, todo o gabarito aí para você. Crianças, no meu coração, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.